boa tarde. Estou com o Benjamin Ferreira, que é o diretor administrativo da Alfagres. É um amigo de longa data, ele tem uma trajetória muito bacana, inclusive na parte das entidades, especificamente com a Aspacer. E hoje ele acaba de ser eleito como presidente do conselho da Anfacer. E ele vai nos contar um pouquinho quais são as ideias dele a esse respeito. Por favor, Benjamin. Boa tarde, Lázaro. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Realmente a gente se conhece há um bom tempo nas andanças dentro do setor cerâmico, né? Bom, como você comentou, a minha experiência dentro das entidades começou com a Aspacer, né? Já há alguns anos, quando houve uma alternância de poder aqui na Aspacer, o Heitor Almeida foi convidado para ser o presidente e me chamou para acompanhá-lo como vice-presidente da entidade. Essa parceria com o Heitor durou 4 anos, onde eu fui vice-presidente dele, onde muitas alterações foram feitas na entidade, e depois eu passei a sucedê-lo nos 4 anos seguintes. Então, foi um tempo bastante desafiador para mim, pessoalmente, liderar uma associação tão importante como a Aspacer e um período de muito aprendizado. Então, eu costumo dizer que eu entrei na Aspacer de uma maneira e saí dela de uma maneira bem melhor do que eu entrei. Muito mais tolerante, muito mais aberto a ouvir. Então, isso foi muito importante até para o dia a dia da nossa empresa aqui. E agora? Como é que vai ser com a Anfacer? Eu sei que você realizou uma série de coisas pela gestão da Aspacer. Você fez um trabalho muito interessante na questão de qualidade, você fez um trabalho interessante na parte de exportação e, obviamente, na gestão da própria entidade. Já desde o tempo do Heitor, né, houve todo um profissionalismo na gestão da entidade que levou ela realmente a um outro patamar. O que você enxerga como desafio? Como é que você vê o momento da Anfacer, do setor, no meio dessa pandemia? Como é que você está vendo isso? Bom, Lázaro, posso dizer para você, acho que eu tenho a sorte de suceder bons mandatos, né? Então, no caso da Aspacer, depois de 4 anos de reorganização, de profissionalização feitos pelo Heitor, no caso, né? A gente pôde dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Logicamente, cada um tem uma personalidade, imprime um ritmo um pouco diferente, participa mais ativamente de alguns casos ou de alguns assuntos que mais está feito do que outros, né? Então, realmente, a gente conseguiu, com a ajuda da equipe da Aspacer, avançar em alguns assuntos, como você mesmo comentou, no programa de qualidade, com apoio sempre presente da Ana Paula, do CCB. Quer dizer, isso foi um assunto que incomodava o setor e que a gente buscou trazer mais relevância no dia a dia das empresas, e eu acho que isso tomou um rumo um pouco diferente desde aquela época, né? As exportações também, a gente sempre viu que as empresas daqui tinham muito que aprender com as empresas do Sul, por terem mais maturidade exportadora, estar há muito mais tempo nessa jornada de exportação. Então, a gente procurou integrar essas equipes, fazer fóruns de debate, trazer a troca de experiência entre as empresas, e eu acho que isso também ajudou na evolução das empresas aqui. Eu acho que as empresas acabaram ficando num patamar um pouco diferente daquilo que elas estavam antes dessa discussão toda, né? E agora, com a Anfacer, ocorre a mesma coisa, né? A gente venho agora suceder, nos próximos dias, ao Manfredo, que fez realmente, mesmo nesse período de pandemia, nessa época um período tão desafiador pelo qual a gente passou, um mandato simplesmente brilhante, né? Foi um agregador, ampliou ainda mais a coesão e a união dos empresários em torno das pautas efetivamente relevantes e caras para o nosso setor, né? Esse assunto do gás, que você teve a oportunidade de falar com o Quiris, com o próprio Manfredo e com o deputado Laércio Oliveira, que muito nos ajudou nessa sequência, um trabalho que foi desenvolvido arduamente, principalmente começando na Aspacer e depois com o envolvimento da Anfacer, com a chegada do Manfredo. Então, um trabalho de muitos anos. Então,
esse avanço, vamos dizer assim, que nós pudemos ter no setor, ele foi decorrente da união. Eu acho que iniciou-se com os presidentes anteriores, que foi sendo construído ao longo do tempo e que mostrou para os nossos associados, principalmente para os membros do Conselho, de que nós, se todos focássemos e dessemos apoio para as pautas que nós havíamos discutido e depois de debatido, muitas vezes nem sempre elas eram unânimes, né? As nossas decisões nem sempre foram unânimes, mas depois de decidido, elas foram encaradas como a decisão do setor e a qual o setor deveria seguir. Então, isso realmente mostrou uma maturidade, uma coesão e uma união do setor que muito ajudou ao desenvolvimento e ao trabalho que o Manfredo realizou à frente da entidade. O que eu vejo agora, pela própria dinâmica de como as coisas caminham e pela sequência necessária que nós temos que fazer, que, de novo, vai ser um trabalho de continuidade. Nós temos, no caso do gás... novos desafios, né? Continuidade, novos desafios. Novos desafios. Novas fases, vamos dizer assim, de projetos que não se concluíram, né? O próprio projeto do gás, ele foi aprovado na Câmara, deve ser sancionado pelo presidente, mas isso é só uma etapa de um processo que ainda vai precisar caminhar até que nós possamos efetivamente ter um mercado livre de gás operacional, né? As expectativas são boas, mas nós estamos vigilantes e atuantes para que isso efetivamente possa acontecer. Vamos procurar manter todo esse elo e todo esse grupo que discutiu fortemente e colaborou para que esse processo pudesse ocorrer da maneira com que ele ocorreu, unido, para que a gente possa efetivamente avançar e ter esse mercado operacional no mais breve espaço de tempo, né? Da mesma maneira, a entidade, durante o mandato do Manfredo, conseguiu viabilizar um planejamento estratégico para os próximos 10 anos da entidade. Esse planejamento foi definido pelo seu conselho, estabelecemos 2 ou 3 itens iniciais para que a gente possa dar andamento e devemos agora avançar com essas pautas que foram definidas pelo conselho e que me comprometi a dar andamento para que a gente possa fortalecer o nosso setor cada vez mais dentro da cadeia da indústria da construção civil. Já podemos conhecer quais são esses 2 pontos principais? São vários pontos, né? Mas entre os principais está a contínua vigilância para o processo de qualidade do setor. Essa é uma pauta fundamental, não só para o mercado interno, né? Mas principalmente para que a gente possa viabilizar e ampliar as nossas exportações, né? É um assunto que já vem sendo debatido há muitos anos. Nós estamos trabalhando com algumas convergências das nossas normas nacionais para ser um espelho das normas internacionais. Esse trabalho vem sendo acompanhado e feito pelo CCB, então imagino que seja para breve a gente tenha tudo isso finalizado e que a gente possa efetivamente colocar em prática o cumprimento das normas nacionais, sendo um espelho das normas internacionais. Então, muitas coisas vão ser alteradas no dia a dia das empresas, toda uma dinâmica de convencimento, de apresentação e de treinamentos vão ser feitas e capitaneadas pelo CCB, com o suporte tanto da Anfacer quanto da Aspacer, para que a gente possa, o mais rapidamente, trazer uma tranquilidade para o setor, uma divulgação adequada, para que a gente possa avançar nas pautas e nas exportações internacionais que a gente tanto imagina. Até porque hoje, Lázaro, a gente vive um momento atípico, né? A gente vive um momento de pandemia, mas o setor ele passou por um período de muita dificuldade, num momento de muita incerteza, no final do primeiro trimestre do ano passado, começo do segundo trimestre, mas, para nossa surpresa, para o lado bom, nós tivemos uma recuperação muito intensa, muito forte. Hoje a gente está trabalhando a plena carga, o setor todo, né? Então, existem muitas perspectivas de novos investimentos no setor, e não é porque a gente está nessa condição hoje que a gente deve descuidar do futuro. Quer dizer, nós, principalmente, que vivemos épocas muito difíceis de
de retenção da possibilidade de faturamento, quer dizer, das empresas. Nós não trabalhamos a plena capacidade durante muito tempo, né? Então, isto nos levou a pensar como objetivo de exportar uma parte significativa da nossa produção. Então, isto, em relação às normas, em relação à qualidade, em relação a todo esse treinamento, esse procedimento, visa que nós nos preparemos para o futuro próximo, com um aumento de produção e com, eventualmente, uma normalização do nosso mercado interno, né? Então, a gente sabe que, em algum momento, a gente vai ter que exportar parte da nossa produção. Porque com o alinhamento dessas normas, inclusive, isso nos dá uma condição muito melhor para estar dialogando de igual para igual em termos de inserção internacional, não é? Quer dizer, esse é o ponto principal que a Ana Paula levantou, né, nesse espelhamento das normas, né? Quer dizer, mesmo os Estados Unidos não usando norma ISO, mas eles são demandantes, eles participam e com relação à exportação, que eu sei que você tem você tem uma visão muito boa, que eu acredito, que possa ser interessante o setor conhecer. Nós já conversamos em algumas coverings que não é entrar no mercado e cair fora, né? Eu queria que você sublinhasse novamente essa tua posição. Como é que você acha? Por exemplo, a Índia, ela cresceu, acho que 200% no último ano no mercado americano. A gente publicou agora um estudo recente, quer dizer, eles tiveram um crescimento meteórico, né? Se bem que a Espanha é líder, né, no mercado americano hoje, com 20% daquele mercado. Mas quais são as lições que você acha que são importantes a gente observar para exportar com profissionalismo num mercado como o americano, por exemplo? Pode parecer estranho, mas o americano é muito conservador para se fazer negócios. Eu acho que a primeira coisa e a parte mais difícil dessa relação é você conquistar a confiança do seu cliente lá fora, né? E isto você não faz do dia para a noite, né? Infelizmente, o nosso país passa, principalmente na área cambial, por diversas oscilações o tempo todo, face a uma somatória de coisas que acontecem na nossa economia, na macroeconomia, e que refletem no dia a dia da nossa taxa cambial. Mas se nós formos olhar para exportar somente no momento onde a moeda não seja favorável, ou quando nós tivermos um excedente de produção, porque o nosso mercado interno não está demandando adequadamente a nossa produção, a hora que nós pensarmos em colocar esse produto lá fora, essas portas não vão estar abertas para nossas empresas. Portanto, esta inserção precisa ser feita ao longo do tempo. E ela precisa ser feita de uma maneira que, independente das oscilações do nosso mercado ou da taxa cambial, nós possamos trabalhar mantendo os nossos compromissos e mantendo a credibilidade do nosso setor e da nossa indústria no mercado norte-americano. Eu vejo com as empresas que têm sucesso e continuidade no mercado norte-americano, e isso independe de tamanho, depende do porte das empresas, depende muito mais da política comercial dessas empresas e da postura comercial delas para que elas possam ter sucesso e colocar uma parte da sua produção no mercado tão importante como o mercado norte-americano, principalmente porque é um mercado que valoriza o produto, né? Então, a gente trabalhar em moeda forte, isso nos ajuda eventualmente com importações de equipamentos, isso nos ajuda com importações de insumos e matéria-prima, isso faz um hedge natural para os nossos investimentos. Então, é salutar que as empresas possam pensar dentro dessa estratégia e que dediquem um pouco do seu tempo e o seu conhecimento a entender melhor esse funcionamento, porque o Brasil tem estado estagnado, vamos dizer assim, em relação ao seu volume de produção para exportação. E isto acho que é importante, eu acho que esse trabalho que está sendo feito é voltado para que nós possamos ser um player mais importante no mercado de exportação. Nós somos hoje o terceiro produtor mundial, somos o segundo consumidor de cerâmica, mas acho que nós somos o sexto ou sétimo exportador. Então, é preciso que a gente dê um pouco mais de atenção para isso, porque trabalhar no mercado exportador traz benefícios, inclusive, para o controle de qualidade das nossas fábricas, existe uma melhoria de produto, e o consumidor nacional acaba ganhando
com toda essa experiência e todos esses cuidados que a gente acaba tendo. Não que a gente não tenha para o mercado interno, mas trabalhar no mercado tão exigente como o mercado americano faz com que a gente aprenda mais e que esses cuidados sejam mais redobrados e que nós possamos ter uma vantagem competitiva, inclusive no mercado interno. Como é que está a coverage? Você acredita que nós conseguiremos estar vacinados e ir para lá, não? Eu, particularmente, acho muito difícil, Lázaro. Acho difícil porque, face ao descuido das nossas autoridades, a maneira com que nós temos tratado a pandemia por aqui, a falta de apoio da população que pode ficar em casa de uma maneira geral e poderia estar ajudando a uma propagação mais lenta do vírus até que a nossa vacinação, que está atrasada, pudesse fazer os efeitos que a gente espera que ocorram e que a gente possa evitar perdas de vidas dentro desse volume tão absurdo que nós estamos enfrentando. Acho difícil porque, vou dar um depoimento pessoal meu, eu estou precisando renovar o meu visto americano. Ele está agendado há cerca de 4 meses. Eu não tenho previsão de quando vou poder fazê-lo. Então, eu não acho que os brasileiros, de uma maneira geral, vão ser bem-vindos ou aceitos em outros países enquanto a gente ainda estiver enfrentando esse nível de contaminação, de transmissão dos vírus como está aqui dentro, né? Então, acho que talvez a Covenant possa até acontecer. Acho difícil também com outros países, mas com o pavilhão brasileiro acho bem difícil, mesmo que a gente queira fortemente participar. O ritmo da vacinação que nós estamos enfrentando é muito lento. Efetivamente, vai ter um impacto muito grande na nossa economia. A gente está patinando quando a gente podia estar já se recuperando, como a gente percebe em outros países, que já há uma perspectiva mais plausível, mais próxima de uma recuperação da economia, né? Tá. E como é que está, vamos dizer, como é que está a programação da nova diretoria? Você disse que muda somente o presidente do conselho, todos os demais conselheiros continuam. Como é que está isso? Nós fizemos pela primeira vez uma assembleia virtual, né? Sinal dos tempos, né, Lázaro? Essa assembleia normalmente ocorre num dos dias da Expo Revestir, né? E a gente decide isso, as pessoas presentes assinam a ata de presença, existe uma série de burocracias que precisam ser cumpridas, protocolares, para que a gente possa levar ao conhecimento de entidades financeiras, a todo um arcabouço legal que precisa ser tratado para que a gente possa, vamos dizer assim, estar assumindo efetivamente a entidade, né? Eu imagino, pelas informações que eu tive, que isso deve ocorrer na segunda quinzena desse próximo mês, que a gente seja capaz de poder agilizar essas coisas sem o prejuízo tão grande. Nós só vamos fazê-lo a partir do momento que isso estiver em ordem, para que a gente não sofra um processo de descontinuidade ou que crie alguns óbices no dia a dia da associação, né? Como você mesmo estava citando, nós vamos ter uma mudança muito pequena no quadro do Conselho, né? A única posição que vai se alterar é o Manfredo saindo da presidência, indo para uma vice-presidência, e eu saindo de uma vice-presidência, indo para a presidência. Todas as demais funções continuam na mesma posição, até porque nós temos percebido, e ao longo do tempo, com a maturidade que a associação adquiriu ao longo desses últimos anos, Lázaro, pouco importa a posição onde estão os seus conselheiros, sabe? Tem havido um debate muito intenso, muito rico, um avanço, e diria o seguinte: existiam muitos conselheiros que, eu não sei se por receio, por inibição, por ambiente, não se manifestavam com tanta facilidade como isso ocorre hoje. Então, a gente tem hoje, sim, um conselho extremamente atuante, com participação efetiva, com ideias, com propostas, com debate. Então, hoje, as nossas reuniões têm sido extremamente ricas. Ao longo do último ano, quer dizer, a gente fazia reuniões normalmente a cada trimestre. No último ano, fizemos, às vezes, mais de uma por mês, né? Até em função da própria situação. Razão, né? Tudo via remota. Quer dizer,
A gente foi obrigado, num primeiro momento, a estar numa comunicação constante, porque a situação se mostrou a tal ponto delicada que nós não sabíamos o que esperar para a próxima semana. Então, isso realmente gerou uma interação maior, que já vinha ocorrendo, e uma possibilidade de debates muito ricos, né? Houve avanços significativos na pauta e no dia a dia da associação, muito também pela equipe que está pela equipe que está lá na Anfacer. Então, hoje há um clima muito bom e eu acho que isso também ajuda, né? Mesmo com essa dificuldade toda, nós tivemos aí um cancelamento de uma Conference no ano passado, tivemos um cancelamento de uma Revestir esse ano, e fazendo uma Revestir de maneira virtual pela primeira vez, uma eventual não participação da Conference desse ano de 21, quer dizer, passamos por um período muito desafiador e, mesmo assim, o time todo se manteve coeso, muito atuante, muito proativo, buscando iniciativas que pudessem manter o setor unido, agregado, no momento de tanta dificuldade, de tanta incerteza, né? Então, isso realmente a gente tem que parabenizar a equipe da Anfacer, através do Maurício, de todo o time que está lá. Então, isso realmente aconteceu com a liderança do Manfredo e com o suporte de toda a equipe da Anfacer. Eu tenho que parabenizá-los por trazer essa tranquilidade para todos os associados, para todos aqueles que, em algum momento, buscaram informações e buscaram entender o que estava acontecendo e tentar, com essas informações, conduzir os seus negócios dentro da melhor maneira possível. Muito bacana. Benjamin, eu te agradeço muito, desejo muito sucesso aí na condução e estamos sempre juntos e vamos acompanhando. Para e passa aí o caminhamento das coisas, tá bom? Eu é que agradeço você pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês e principalmente pela defesa que você faz do nosso setor ao longo de toda a sua trajetória. Você é uma peça muito importante no sucesso que o nosso setor tem hoje no país e pela importância e relevância e protagonismo que a indústria cerâmica, a Anfacer, tem dentro da cadeia da construção civil. Muito obrigado por toda a sua dedicação ao longo desses anos, Lázaro. Eu que agradeço. Super abraço e muito sucesso, hein? Muito obrigado.